São 8h08 pelo horário de Brasília. Desde já desejo que você tenha aí uma semana abençoada. Aproveite muito bem esses próximos dias aí, 7 dias que completam aí um novo ciclo, onde você pode se desenvolver, crescer, fazer alguma coisa por alguém, pelo próximo. Então aproveite muito bem este próximo ciclo. As informações dos bons negócios deixa com a gente que a gente leva até você. Inclusive, começo destacando que você acompanha a nossa programação pelas principais operadoras de TV por assinatura, também pelas parabólicas analógica e digital e pelo ambiente digital. Estamos ao vivo pela página do canal do Boi lá no Facebook e também pelo portal sba1.com. Sempre lembrando você que está na região de fronteira que você acompanha a nossa programação também pelo sinal da Nel TV no Paraguai, Bolívia e Argentina. Dica importante, não se esqueça de se inscrever lá no nosso YouTube, ative o sininho para que você fique por dentro de todas as publicações que a gente fizer lá, e são várias ao longo do dia. E eu quero te convidar também para participar com a gente aqui de toda a programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Esse canal que está na tela aí é o 67992647810. Pelo WhatsApp, você participa com a gente aqui da programação. Seja muito bem-vindo. A gente começa com informações lá do Rio Grande do Sul, porque o governo encaminhou ao Ministério da Agricultura a proposta de um novo calendário de vazio sanitário da soja para a próxima safra. O Estado está propondo alterações por conta das mudanças climáticas extremas. É o que nós vamos ver na reportagem da Graciela Caíno. A Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul encaminhou ofício ao Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, com as propostas de datas para o vazio sanitário e a semeadura da soja no Rio Grande do Sul para a safra 24-25. O ofício propõe um calendário de semeadura da soja regionalizado, separando o estado em 3 setores: Sul, Sudoeste, Norte, Nordeste e campos de altitude. Nós conversamos com Ricardo Felicetti, diretor do Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria de Agricultura do Estado, que nos deu todos os detalhes. Vamos conferir. O vazio sanitário para o Rio Grande do Sul há 2 anos vem sendo desenvolvido, no período de julho ao final de setembro, totalizando 90 dias. Enquanto que o calendário de semeadura foi proposto para essa safra e para a safra seguinte, um calendário regionalizado, em que vamos ter um período de 100 dias na região de Campos de Cima da Serra, um período de 120 dias numa região maior do estado e um período de 110 dias, iniciando em outubro e terminando, respectivamente, em 8 de janeiro, 28 de janeiro e 18 de janeiro. Por que dessa regionalização? O Rio Grande do Sul é acometido por problemas, em geral, de ordem climática, que tem dificuldades no plantio, apresentam dificuldades no plantio e condições impróprias de semeadura da cultura da soja. Como, por exemplo, as 3 últimas safras, onde foi verificada uma estiagem, e nessa safra está sendo observada uma condição de grandes volumes de chuva, prejudicando a janela de plantio aos produtores. Portanto, a medida foi acatada pelo Ministério da Agricultura nessa safra e estamos encaminhando novamente, esperando que seja acatada para a safra 2024-25. Essa medida foi muito propícia porque o cultivo da soja está em andamento, a semeadura da soja está em andamento no Rio Grande do Sul, ainda uma parcela relativamente pequena, mas importante, que está sendo semeada, muito em virtude das condições de plantio terem prejudicado. Um outro fator que se estabelece nessa questão é justamente a influência da soja em outras atividades agropecuárias. Por exemplo, a atividade do milho. A cultura do milho é estratégica e importante para o Rio Grande do Sul, sendo deficitário o Rio Grande do Sul desse grão, e graças à tecnologia e investimento de muitos produtores no estado, investimentos em irrigação, em insumos adequados, em sistematização das lavouras e inclusive em genética e melhoramento vegetal, nós temos situações onde é possível cultivar o milho e posterior a soja na mesma safra. Isso garante um excelente abastecimento, tanto nas propriedades como em nível de estado. Portanto, foi tomada essa iniciativa para preservar o cultivo do milho, que é prioritário especificamente para nutrição animal. De Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno.
As exportações brasileiras de genética avícola, incluindo pintos de um dia e ovos férteis, encerraram o ano de 2023 com um acréscimo de 69,3% ao total exportado no mesmo período de 2022. Você vai saber os detalhes agora acompanhando as palavras do presidente da ABPA, o Ricardo Santin. O Brasil tem que ser consolidado cada vez mais como um hub de exportação de material genético para o mundo. Nesse setor de material genético de exportação de ovos férteis e pintos de um dia, fez no ano de 2023 26,4 mil toneladas exportadas, 69,3% a mais do que havia feito no ano anterior. Mas quando olhamos a receita cambial, ela é muito positiva. Foi superior a 240 milhões de dólares, 34,2% a mais do que o mesmo período do ano anterior. Esse é um dado muito importante e consolida o Brasil como um grande hub, mas também demonstra a confiança dos países no Brasil. E os grandes compradores do material genético brasileiro foram o México, Senegal, Paraguai, África do Sul, Peru e tantos outros, mas que se consolidaram no Brasil como clientes de um material genético, mesmo tendo chegado a influenza aviária em aves silvestres no território brasileiro, reconhecendo os compartimentos genéticos brasileiros e a capacidade de segregação, de manutenção da biosseguridade, da sanidade dos plantéis que são exportados e vão gerar divisas e receitas e recursos nos países importadores. Países, inclusive, como, por exemplo, o caso da África do Sul, que sofreram episódios de influenza aviária e estão buscando no Brasil apoio de material genético para consolidar as suas indústrias locais e onde o Brasil exporta carne, mas também exporta material genético em parceria ganha-ganha com esses países. Por isso que o projeto Brazilian Breeders, que é o que consolida o setor de material genética, tem seguido muito positivamente e deve manter-se nesse mesmo ritmo para o ano de 2024. Vamos dar uma olhada nos mercados agora, né? Falar do boi gordo. Vamos trazer para você o fechamento da sexta-feira, para que você comece muito bem a sua semana aí preparado para bons negócios. Lembrando sempre que a cotação que eu vou te apresentar agora ela é apurada pela Scott Consultoria. Os preços são para uma boiada comum, à vista, estão livres de fundo rural. Vem comigo porque está na tela aqui já, ó. A primeira região que a gente apresenta para você é a região Sudeste. Tá aí, os preços mínimos da região Sudeste na sexta-feira fecharam com pouca movimentação. E a movimentação que teve foi lá na capital mineira, lá em Belo Horizonte, e foi para cima. Alta de R$ 3,00 no valor da arroba no fechamento de sexta-feira. Praça Paulista fechou o dia com a arroba cotada a R$ 234,50. E lá em Minas Gerais, com essa alteração de R$ 3,00, né, essa elevação de R$ 3,00, o dia terminou com a arroba cotada a R$ 217,50. Trocamos a tela, vamos ver como é que foram os dias, ou como é que foi o dia, né, o fechamento dos negócios na sexta-feira lá na região sul. Você está vendo aí cenário de estabilidade, sem variações, e o dia terminou como começou. Paraná e Santa Catarina terminaram a sexta-feira com a arroba cotada a R$ 234,50. Trocando mais uma vez a tela, a gente sobe agora o mapa, vem aqui para o Centro-Oeste. Centro-Oeste teve pouca movimentação, mas a movimentação que teve foi para baixo. Queda de R$ 4,00 no valor da arroba em Goiânia, que fechou o dia cotada a R$ 224,50, e queda de R$ 2,00 no valor da arroba em Três Lagoas, na região leste aqui do Mato Grosso do Sul, que terminou a sexta-feira com a arroba R$ 224,50. Trocamos as regiões do Centro-Oeste, agora vamos ver como é que foi o fechamento da sexta-feira lá no Mato Grosso. Mato Grosso, pouca movimentação também, e a movimentação que teve foi lá no Sudoeste. Alta de R$ 1,00 no valor da arroba, que terminou o dia cotada a R$ 201,00 lá nessa região. Agora, se a gente sobe ainda mais o mapa, vai lá para Nordeste agora. Nordeste terminou a sexta-feira com alta de R$ 5,00 no valor da arroba lá no oeste da Bahia, alta de R$ 10,00 lá no sul da Bahia também. Tanto no oeste, bem como lá na Bahia, a arroba termina aí com um patamar acima de R$ 230,00, no oeste R$ 234,50 e no sul da Bahia R$ 230,50. Trocamos a tela, vamos agora lá para a região norte. Região norte também termina o dia como começou na sexta-feira, né? Nenhuma movimentação nem para cima nem para baixo. E mais uma vez, Paragominas se destaca aí nesta região, terminando a sexta-feira com a arroba cotada a R$ 220,50.
Eu lembro você de casa que sempre tem mais números, mais variação, mais cotação para você acompanhar outros indicadores, inclusive lá no portal spa1.com. Em 28 de janeiro do ano passado, de 2023, o presidente Lula sancionou a lei que encurta prazos e modifica regras para aprovação e comercialização de agrotóxicos, substâncias usadas para o controle de pragas e doenças em plantações. A nova lei foi sancionada com restrições que desagradaram a indústria e também a bancada ruralista, principalmente por retirar do Ministério da Agricultura a centralização de alguns processos, como as reanálises de riscos e alterações nos produtos químicos. A nova regra também gerou diversas dúvidas aos produtores do país em relação à situação dos fertilizantes. Segundo o MAPA, o país é responsável por cerca de 8% do consumo global de fertilizantes, ocupando a 4ª posição, atrás apenas da China, Índia e dos Estados Unidos. Mas o primeiro passo é entender que fertilizantes não são defensivos agrícolas e que os dois possuem funções diferentes na propriedade. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o coordenador geral e científico da NPV, a Nutrientes para a Vida, o Walter Casarini, que já está aqui plugado com a gente, conectado com a gente aqui para falar ao vivo sobre este assunto que, sem dúvida nenhuma, causa muita dúvida ainda e que é muito bom a gente trazer esse assunto para ser discutido aqui. Eu vou começar perguntando qual que é a diferença entre fertilizante e agrotóxico, porque o termo agrotóxico e por que o termo agrotóxico é tão polêmico. Um ótimo dia, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Produtor. Muito obrigado, Adriano, é um prazer muito grande estar conversando com você, com os seus ouvintes. Realmente esse é um tema que tem gerado bastante dúvida, porque a população, de uma forma geral, coloca tudo dentro do mesmo balaio, tanto fertilizante quanto agrotóxico. E é sempre bom e importante a gente separar esses dois, né? Eles têm uma importância muito grande na planta, numa cultura, na produção agrícola, que a gente sabe que o Brasil hoje é um potencial produtor agrícola de alimento no mundo todo, mas cada um tem a sua função. Então, quando a gente está falando de fertilizantes, nós estamos falando do alimento da planta. E quando nós estamos falando do agrotóxico, nós estamos falando, né, do remédio da planta. Esse termo agrotóxico não é uma coisa que eu gosto muito também, não, né? Isso veio lá atrás e já estava incorporado na legislação como o termo agrotóxico. O mundo todo trata o agrotóxico como um pesticida e não como agrotóxico, mas ainda eu prefiro como um defensivo agrícola, né? Eu acho que é um termo que cabe melhor, porque sempre quando a gente tem alguma coisa que é tóxico, já cria uma certa rejeição por parte do público. Adriano, só deixando para conhecimento das pessoas, né? A NPV, a Nutrientes para a Vida, é uma iniciativa que tenta conversar com as pessoas da cidade para informar a importância que os fertilizantes têm, não só na vida das plantas, né, na saúde das plantas, mas também na saúde humana e na saúde dos animais, porque se faltar alimento, se faltar os nutrientes, a planta não produz. Então nós temos a necessidade, né, de estar informando isso, porque é do solo que o nutriente vai para a planta e da planta vai para o nosso prato. Então, essa é a nossa grande função dentro da Nutrientes para a Vida. Legal, Walter. É importante deixar claro para o pessoal de casa também que num país com as dimensões agrícolas que nós temos e que produz o que nós produzimos, seria praticamente impossível a gente alcançar os números que nós alcançamos hoje sem a presença desses produtos no nosso dia a dia, né? E não podemos esquecer que o solo brasileiro é um solo pobre. Ele é pobre em nutrientes, ele é ácido, então, principalmente no centro-oeste, que são solos que vêm do arenito, que são solos bastante pobres em termos de nutrientes, como o fósforo, o zinco, né? Se a gente for colocar esses dois nutrientes como exemplo, mas também o nitrogênio. Então, é importante a gente repor isso. A agricultura sustentável, ela se faz repondo os nutrientes que estão saindo do solo e indo para o nosso prato. Tá? A gente não pode esquecer que a soja, o milho, são os filhos do produtor rural. Se a gente for fazer uma analogia, né, nós temos os nossos filhos e nós não queremos ver o nosso filho passando fome. Nós vamos dar o alimento para o nosso filho. Da mesma forma, nós vamos fazer com as nossas plantas, ou o produtor faz com as plantas.
Se ele vê que está passando fome, ele vai fazer uma análise de solo, que tem que ser bem criterioso, esse processo de saber o que está faltando, para a gente não estar colocando a mais, né, porque daí nós vamos estar afetando o ambiente, mas a análise do solo é aquela que vai determinar quanto de nutrientes nós temos que devolver para o solo, porque o nutriente que estava no solo foi para o nosso prato. E da mesma forma a planta tem os seus problemas, né? Ela tem problema de pragas, né? As moscas, os percevejos, e a gente tem que aplicar o inseticida para controlar isso. É a mesma coisa que acontece em casa. Um pernilongo, quando a gente coloca um inseticida, a gente está fazendo todo o controle para não ter doença da dengue, da chikungunya e tudo mais, né? A gente for lembrar também agora recentemente da doença do Covid, é um agrotóxico que nós estamos usando, é um defensivo para a nossa saúde. E é isso que a gente faz com a planta. Então, o produtor quer ver a sua filha a soja, o seu filho o milho, produzir. Ele não pode perder isso. Então, desde que use com critério, com respeito ao ambiente, respeitando o tempo de carência, mas o produtor vai aplicar, e isso não faz mal para a saúde do ser humano, né, e nem do animal. Então, é tudo responsabilidade que nós temos que ter, e o produtor tem isso, né, já tem que deixar bem claro. Sem dúvida nenhuma. Bom, uma das principais reclamações, Walter, da bancada ruralista é a redução do tempo de análise para aprovação de defensivo agrícola no Brasil. Afinal de contas, essa redução deve beneficiar ou prejudicar a indústria e os produtores? Não, ele vai beneficiar, porque como todas as plantas daninhas, como todos os insetos, eles têm a sua resistência, vai criando resistência. E o tempo que estava levando, em média, para um produto ser registrado, era em torno de 6 anos. Então, quando esse produto sair no mercado, às vezes já tem variedades ou tem insetos já resistentes àquela primeira molécula. Então, isso faz com que ele vai perdendo a eficiência. A gente não pode entender que quando tem novos produtos aparecendo, eles são maléficos, né? Porque se prende muito no número. O ano passado foi mais de 500 produtos novos que vieram, mas são produtos mais eficientes, que muitas vezes ele pode estar sendo aplicado com tempo menor, ou com quantidades menores do que o produto antigo. Então, isso vai trazer bastante benefício, porque além da eficiência de controle, a quantidade pode ser menor também, né, do princípio ativo que está sendo aplicado. E isso, a gente não pode abrir mão dessa tecnologia, né, que hoje a gente tem em mão. Muito legal, Walter. Muitos produtores, né, agrônomos principalmente, dizem que a forma de produzir alimentos em larga escala fez com que os agricultores ficassem muito dependentes do uso desses defensivos agrícolas. No atual cenário da agricultura, onde o fenômeno El Niño e as mudanças de temperatura desencadeiam aí esse crescimento de pragas e patógenos nas lavouras, a produção de alimentos de fato depende mais desses defensivos agrícolas? Olha, Adriano, eu acredito que hoje nós estamos tendo uma variação muito grande em termos de defensivo agrícola. Hoje estão entrando os biológicos, né, com menor taxa de toxicologia para as plantas. E o crescimento do biológico tem feito, né, com que esses químicos tenham reduzido. Então, a gente está tendo uma produção muito mais sustentável e com menos risco de ter uma toxicologia desses produtos presentes. Então, a minha opinião é que nós não estamos tendo esse problema tão grave assim com relação ao uso do defensivo. Isso tem reduzido, né? Esses produtos biológicos têm ou substituído ou têm trabalhado junto com esses produtos agrotóxicos e reduzido essa taxa de toxicologia. Então, eu vejo, né, que a evolução da nossa agricultura brasileira ela tem sido muito mais benéfica no sentido de ter produtos com menor taxa de contaminação do que o contrário.
Muito bom, Walter. Uma pena que o nosso tempo é pouco aqui, porque o assunto, sem dúvida nenhuma, é muito bom e tem assunto para a gente conversar por muito tempo. Eu agradeço desde já a sua disposição em participar com a gente aqui. Quero reforçar o convite para que a gente possa, de repente, abrir novamente esse contato e trazer mais informações para o pessoal de casa. Eu que agradeço e vou estar sempre à disposição. Muito obrigado. Valeu, ótima semana para você. Obrigado. 8h28. Antes da gente dar sequência aqui nas informações do Bom Dia Produtor, eu vou para um rápido intervalo comercial, lembrando que está aberto o seu canal de participação pelo 67 99264 7810. Já no próximo bloco, na análise do agronegócio, João Pedro Cuti Dias vai fazer uma análise das exportações de carne bovina em 2023, que teve queda na receita, mas aumento em volume. Daqui a pouco você entende melhor esses dados. Fica por aí, a parada é rapidinha, já já eu estou de volta. Estamos de volta, eu divido com você de todo o Brasil, ligado aqui na programação do Canal do Boi, imagens ao vivo aqui da capital morena, capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que amanheceu com um dia nublado, começou com 23 graus agora pela manhã e a meteorologia indica que deve chover rápido durante o dia e também à noite. Essa chuva não deve ultrapassar aí os 20 milímetros e a máxima à tarde hoje, nesta segunda-feira, aqui na capital sul-mato-grossense, não deve ultrapassar os 29 graus. As exportações totais de carne bovina in natura e processada nos 12 meses de 2023 apresentaram queda na receita em relação a 2022, de acordo com a Associação Brasileira dos Frigoríficos, a Abrafrigo. Esses dados foram com base nos dados compilados da Secretaria de Comércio Exterior, o SECEX. No entanto, em relação ao volume movimentado, a exportação se recuperou e apresentou alta de 8,15%. Você vai entender melhor esses números agora na análise do agronegócio com o João Pedro Cuti Dias. As exportações de carne bovina do Brasil em 2023 chegaram a 2.536.000 toneladas, acima do valor do ano passado, 2022, que chegaram a 2.345.000. Isso consolida o Brasil como um grande exportador de carne bovina no mercado internacional. O Brasil produz uma carne basicamente em cima de capim, ou seja, 90% do boi nosso é verde, o resto, 10%, que recebe alguma suplementação de grãos ou de farelo proteico na reta final para acabar, complementar o acabamento dele. Isso é muito importante nesse momento, que há uma pressão lá fora contra a bovinocultura, argumentando que o boi, pela emissão de gases de metano, ele é um poluidor, o que não é verdade, porque se nós somarmos o que o animal emite e o que o animal, o que se concentra, o que se sequestra nas pastagens, dá praticamente 0 a 0. Em alguns casos, como o caso da carne de carbono neutro, que a Embrapa desenvolveu, nós podemos gerar crédito de carbono. Por quê? Porque as emissões são menores do que o sequestro, principalmente quando coloca uma variável florestal no processo. Então o Brasil tem que mostrar isso ao mundo. Não adianta sabermos para o nosso consumo, nós temos que mostrar ao mundo que a nossa carne não tem nada a ver com aquela less meat, less eat, menos carne, menos calor. Né? Não é por aí, não. O problema nosso não é a questão de emissão de carbono. Hoje é impressionante quando você tem uma pastagem bem manejada, a questão biológica. Se você vê uma placa de esterco nesse momento no Centro-Oeste, ela não fica mais que 10 horas, ela é incorporada ao solo pelos besouros, por uma biota maior. No solo, ela vai alimentar a forrageira. Então, é uma complementação extremamente importante do ponto de vista de sustentabilidade. Bom, voltando à questão das exportações, o segundo maior importador do Brasil foram os Estados Unidos, que no 2022 importaram 196 mil e importaram em 2023 357 mil. Um crescimento fantástico nas importações por parte dos Estados Unidos. O americano compra uma carne barata brasileira, ele compra recortes de cortes, ele compra carne para fazer hambúrguer. Esse é o grande destino da carne brasileira no mercado norte-americano. Nós temos que brigar lá em termos de qualidade também, mostrar que esse boi que nós vendemos para a China, com menos de 30 meses, tem cortes tão bons igual os cortes que eles produzem no confinamento americano, ou talvez até melhor. Por quê?
Porque o nosso boi, passando 90% do tempo em cima de capim, a carne adquire um sabor diferente daquele boi que é confinado desde que se desmama. Mas isso é um trabalho que teria que ser feito pelos frigoríficos, pela cadeia da carne bovina no Brasil. O Brasil tende a ocupar mais espaços no mercado internacional, principalmente se ele consolidar, conseguir entrar no mercado da Coreia do Sul e do Japão, que são dois grandes importadores de carne bovina e de carne suína, e que o Brasil precisaria fazer um esforço muito grande para entrar nesses mercados, para poder melhorar o preço médio da carne brasileira. Esse é o gargalo. Nós estamos vendendo muita carne, porém a um preço muito barato. A semana está começando, você tem aí uma semana inteira à sua disposição para você aproveitar as ofertas do Genética BR. Toda semana, 5 touros são escolhidos para que você tenha condições de, durante toda a semana, fazer negócios para aquisição de sêmen desses animais, assim, com condições mais do que especiais. Então, Gabriel Borges está chegando aí para destacar os touros da Genética BR desta semana. E os touros da semana, dessa semana, nunca estiveram por aqui. Dá uma olhadinha na tela aqui, o que nós temos para te oferecer. Apple, ei, touraço, hein? Olha aí, extraordinário. Tá aí na tela para você um revestimento de carcaça excepcional também. E lembrando aqui das nossas condições, né? Touros melhoradores sempre para você. Na sequência, vamos trazer o lote número 781, touro mocho excepcional. Olha a carcaça desse touro, detonador FIV. Olha a maçã de peito dele, espetacular a dose. Dá uma olhada o que nós temos aí. Vamos trazer o corudo também aqui na sequência, lote número 779, touros fumaças, né? Escolhidos a dedos aqui para compor a bateria de touros dessa semana. 780, vamos trazer o detetive aqui para você. Olha aí, mais um touraço aqui da JMP, Detetive JMP. Primeira vez que essa bateria de reprodutores estão engrossando aqui a fileira dos touros da semana. E vamos terminar a bateria com um touro excepcional, touro marreta, né? Touro de produção de bezerros de qualidade, que é o grande sertanejo. Mas vamos entender o seguinte, vocês viram ali touros de 15, touros de 18, mas essa semana, nos touros da semana, você vai pagar apenas R$15 aí na dose desses reprodutores. Então aproveita a oferta, mas lembra da nossa regra, né? Regra de ouro aqui da ação Touros da Semana. Mínimo de 200 doses por compra e máximo de 100 doses por touro. Não perde não, uma grande oportunidade para você. A Bela Vista Central de Genética, localizada em Botucatu, no estado de São Paulo, firmou parceria com a Qualitas, empresa de desenvolvimento e melhoramento genético em bovinos, para garantir mais excelência na distribuição de sêmen de grandes reprodutores. É o que você vai ver agora. Dentro do Qualitas, para nós é muito importante a seleção desses animais, pelo ganho genético, pelas características de difícil mensuração em volume. Esse projeto, né, que teve início em 2010, só tem agregado ao projeto, em termos de desempenho dos animais das fazendas, tá, na seleção dos indivíduos para teste de progênie, na distribuição de sêmen desses animais dentro do projeto. Hoje, até o motivo pelo qual a gente veio para Bela Vista é tentar ter um volume maior e mais cedo desse sêmen. De suma importância esse trabalho que o Qualitas vem fazendo, eu acredito, porque sempre procurando a produtividade, fazer animais mais precoces, que ganham mais peso, que emprenham mais rápido, que tem uma constância de prenhez as fêmeas anualmente, né? Que você consiga fazer uma estação de monta mais curta e consegue fazer os bezerros nascer mais cedo. Então sempre voltado à produtividade, não esquecendo da qualidade racial também, né? É a 14ª, né, edição e só vem aumentando, só vem melhorando, é uma progressão.
E isso é de suma importância para a pecuária nacional. Os testes de consumo alimentar residual, de eficiência alimentar, vêm a somar com todas as outras características avaliadas pelo programa. E a gente consegue enxergar nos animais uma evolução tremenda. Animais mais profundos, uma musculatura avantajada, um frame mediano, realmente animais que com essa caracterização vão imprimir e vão levar mais características funcionais e produtivas para dentro das fazendas do Brasil afora. Mais uma prova realizada com sucesso na parceria com o Qualitas, né, um grupo excepcional, um grupo que está com a gente há muitos anos já, coletando semi-teste de progênie e agora em parceria com os coxos eletrônicos, onde a gente consegue fazer a mensuração desses animais e, consequentemente, levá-los para a coleta de sêmen, onde nós vamos ter excepcionais reprodutores que vai distribuir essa progênie toda. É um momento muito importante, a fase final de identificação dos melhores reprodutores que continuarão o progresso genético nas fazendas. Então, ao final do teste, são selecionados os melhores animais produzidos da safra por todas essas fazendas e esses animais, então, permanecem aqui na Bela Vista, coleta-se o sêmen desses animais e esse sêmen é utilizado pelos criadores, continuando então o progresso genético em todas as fazendas. É a primeira prova que a gente roda aqui no Centro Tecnológico da Central Bela Vista, né, com o Qualitas. A gente fez uma parceria muito grande, uma parceria que eu acho que vem muitos frutos, tanto para o Qualitas quanto para a Bela Vista, que hoje é um dos principais programas SAPE do Brasil, é o Qualitas, né? E ele vem na vanguarda desse teste de consumo alimentar residual e com essa junção a gente ganha um tempo muito hábil, principalmente na produção de sêmen desses animais, tá? Então, pra gente é um grande prazer receber todos aqui, é um grande prazer tê-los como parceiro. Eu tenho certeza que essa parceria vai nos trazer muitos frutos para a pecuária nacional, produzir em menor área, com um animal muito mais eficiente. São 8 horas e 42 minutos, hora de mais um intervalo comercial chegando, hora de você ficar por dentro aí das empresas que são parceiras aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio e logo depois, na volta, você se atualizar aí sobre os bons negócios da pecuária brasileira que já começam a tomar corpo nesse ano de 2024. Logo depois, no próximo bloco, você vai conferir detalhes do leilão virtual do Grupo Resende, que você acompanha aqui pelo canal do Boi no próximo domingo, dia 21 de janeiro. Serão ofertados 200 touros Nelore SAPE com realização da Central Leilões. Daqui a pouco você tem mais detalhes sobre esse e outros eventos que já vão movimentar a nossa agenda de leilões. Eu volto já. Já estamos de volta, 8 horas e 44, quase 45 minutos já, e temos mais uma janela aberta aí por todo o Brasil, trazendo informações de tempo e temperatura agora na capital paulista. São Paulo, que agora faz 21 graus, temos céu claro com algumas nuvens. Para a tarde e à noite tem chuva de 8 milímetros prevista e os termômetros devem marcar hoje máxima de 31 graus lá na capital dos paulistas. Bom, já que você viu como é que está o tempo na capital paulista, vamos saber como é que fica o tempo aí na sua região agora com as informações do Agroclima. Quem traz os detalhes para a gente é a Tauana Luares. Bom dia, Tauana. Bom dia, Adriano, e bom dia a todos que nos acompanham. E aquela frente fria que atuava sobre o Rio Grande do Sul agora se desloca em direção ao oceano. Ainda assim, há previsão de instabilidades no estado do Paraná, Santa Catarina e também áreas da metade norte gaúcha. A diferença é que essa chuva vem de maneira isolada. No sudeste, continua o mesmo cenário, com chuva forte sobre o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais. São pancadas que devem acontecer já desde amanhã, intercalando com aberturas de sol. No centro-oeste é onde fica concentrada a chuva mais volumosa, especialmente sobre o sul de Goiás e interior do Mato Grosso.
No sul de Mato Grosso do Sul, também pode chover a qualquer momento. Agora, a capital, Campo Grande, tem um cenário diferente. Começa o dia com sol nesta segunda e à tarde aumenta a nebulosidade e também as pancadas de chuva. O Matopiba, especialmente o estado do Tocantins, oeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão, devem ter chuva ao longo de toda a segunda-feira, intercalando com momentos de sol. Já no Espírito Santo, norte de Minas, interior da Bahia e no sertão nordestino, o tempo firme ainda continua. Ou seja, a gente vai observar que o cenário quase não muda no Brasil ao longo desta segunda-feira. A principal diferença mesmo é que o tempo firme agora deve ocorrer no sul do Rio Grande do Sul e deixa de ter tempo firme na metade leste do Paraná e de Santa Catarina. Adriano, eu volto com você aí nos estúdios. Valeu, Tauana. Obrigado, uma ótima semana para você. O repórter Mauro Andrade visitou uma propriedade lá no norte do Paraná que saiu da produção de grãos do modelo convencional e hoje pratica o modelo de agricultura regenerativa. Quer saber se isso deu certo? Vamos juntos acompanhar essa reportagem. Essa paisagem florestal que nós estamos vendo ao fundo, 7 anos atrás, era uma lavoura de soja convencional. O responsável pela transformação é Eduardo Carriça, que adota os conceitos e os princípios da agricultura regenerativa. A ideia deu tão certo que o Eduardo está ampliando a agricultura regenerativa na fazenda. Vamos conhecer um pouco mais desse tema. Eduardo, satisfação conversar com você. Conta um pouquinho do teu processo aqui e principalmente como é que você começou a implantação da agricultura regenerativa. Bom, essa fazenda é uma fazenda que ela era de produção de grãos, é a fazenda do meu sogro e da família da minha esposa, e a gente vem trabalhando nela com os processos da agricultura regenerativa desde 2016. A gente fez uma pequena área de 2,5 hectares, onde a gente aprendeu a trabalhar nessa área, entendendo os processos, entendendo os conceitos, os princípios. E depois disso a gente começou a expandir a área, levando para esses sistemas de maior escala. Então hoje o que a gente está vendo aqui é um sistema de maior escala com foco em café, abacate e madeira. Por exemplo, o café na linha está parecido com um espaçamento convencional, está a cada 80 centímetros. Porém, entre linhas aqui a gente está trabalhando com 4 metros. Por quê, Mauro? Eu estou perdendo uma linha de café no meio, só que eu estou ganhando insumo aqui. Por quê? Minha produção de insumo está na entrelinha do café. Então esse capim que eu planto aqui, que é o capim mombaça, que está com 1 mês só que a gente cortou, e já está no ponto de corte de novo, cada vez que eu passo a roçadeira, corto ele, jogo ele na saia do café, ele é o meu adubo. Então eu não trago adubo de fora para o café, porque eu produzo o meu adubo aqui no meio. Ah, então eu estou produzindo menos café por área? Tô. Só que eu não estou gastando com adubo e em compensação eu também produzo abacate na mesma área. Pô, então eu estou produzindo abacate, mas o abacate é menos do que o convencional? É, só que eu tenho o abacate e o café. E ainda eu trabalho com o eucalipto em cima, ainda estou trabalhando com a banana embaixo. Então com 2 anos essa área já começa a me retornar com a venda da banana. Com 3 anos ela começa a me retornar com a venda do café. Com 5, 6 anos o abacate e lá na frente o eucalipto. Então é uma área que eu vou produzir 3, 4 vezes mais do que um sistema convencional e gastando muito menos, porque o meu trabalho aqui é somente do manejo, eu não trago insumo de fora. Porque além da gente não ter esse custo com insumo químico, né, que a gente traz de fora, o ambiente vai se equilibrando e vai ficando cada ano melhor. Então esse meu café, eu vou tirar um café esse ano, o ano que vem eu tenho certeza que vou tirar um café melhor ainda. E o abacate que eu vou tirar daqui 3, 4 anos, daqui 10 anos vai estar melhor. Então o solo vai sendo recuperado e vai ficando cada vez melhor. Consequentemente o que eu produzo aqui vai ficando cada vez melhor também. Então o valor agregado que eu consigo colocar nessa área, além dela ser uma área que eu não trago insumo de fora, ela é uma área orgânica e que eu, né, produção orgânica, então eu consigo certificar isso, eu consigo gerar uma renda maior por ser orgânica, agrego valor, né, e vou produzir um produto de muita qualidade. O café que a gente está produzindo aqui é um café com qualidade para a gente exportar ele se a gente quiser, né? Então não é um café que eu vou vender como um café commodity. Aqui eu vou vender um café já embalado, empacotado, com valor agregado, né? Então é muito diferente o produto que sai dessa área. Então a tua análise é que um alqueire de lavouras dentro do conceito de agricultura regenerativa é mais vantajoso economicamente do que um alqueire de agricultura convencional?
É muito mais vantajoso, Mauro, porque além de eu estar produzindo várias espécies, várias culturas aqui dentro, se entra uma geada, se entra algum evento climático aqui e acaba prejudicando uma planta minha, eu tenho outras. Então entra uma geada e queima os meus pés de café aqui, que eu acho que é muito menos provável, porque passou a geada aqui há 2 anos atrás e não queimou por conta do nosso sistema, né? Protegido, né? Por conta do sombreamento mesmo, da quebra de vento das árvores, né? Mas se acontecer isso, uma geada fora do comum e queimar o meu pé de café, que é a minha planta mais suscetível, eu tenho ainda abacateira, eu tenho eucalipto, né? Eu tenho a banana protegida também. Então o meu risco nessa área aqui é muito menor. Ou seja, vale aquela frase, não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Exatamente, aqui a gente está diversificando a renda, né? Então a gente consegue aproveitar melhor a área, produzir melhor cada planta, diminuir os riscos. Ok, Eduardo, parabéns e sucesso aí na tua empreitada, que a gente sabe que não é fácil. O Eduardo é o único produtor de agricultura regenerativa aqui na região norte do Paraná. Então, eu acredito que esse pioneirismo tem um custo bastante alto. Sim, a gente que vai aqui descobrindo, né, todos os problemas, né, a gente vai abrindo mato na picada para as pessoas poderem depois vir aproveitando. Por isso que a gente oferece os cursos, por isso que a gente tem vários tipos de modelo de sistemas aqui dentro, para a gente está abrindo mesmo o caminho, desenvolvendo a tecnologia e as pessoas com isso vêm visitando a área, vêm aprendendo com a gente nos cursos. É exatamente isso. Tá bom, mais uma vez obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Então, olha, esse pioneirismo do Eduardo, a gente percebe aqui uma área equilibrada, solos bem adubados, com matéria orgânica, é um ambiente bastante agradável, né? Então, aquele produtor que queira implantar uma parte da sua área aí com a agricultura regenerativa, o Eduardo Carriça, aqui de Sabáudia, é uma referência. De Sabáudia, no Paraná, Mauro Andrade. A cadeia produtiva do arroz, lá no Rio Grande do Sul, se reuniu na semana passada com o novo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, o Neri Geller. Eles apresentaram as reivindicações e preocupações do setor e quem acompanhou foi a Graciela Caíno. Representantes da cadeia orizícola gaúcha estiveram reunidos com o novo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, Neri Geller. O dirigente veio ao estado para atender a um chamamento da Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, para ouvir as preocupações do setor e também receber a garantia de que não haverá desabastecimento, mesmo com as possíveis perdas na produtividade causados por eventos climáticos extremos. Também estiveram na reunião representantes de diferentes entidades, como a Emater, o IRGA, a FETAG, a Farsul, Conab e Sindarroz. O secretário Giovanni Feltz também participou do encontro, assim como o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, Edgar Preto. Essa iniciativa partiu aí da Federarroz em convidar o secretário Neri, que foi nomeado há pouco tempo, porque nós precisamos continuar, vamos dizer, buscando medidas estruturais, porque o setor arrozeiro ele amadureceu, nós buscamos alternativas nos últimos anos e ele amadureceu, buscou aí a rotação de culturas, trouxe uma diminuição de área e, consequentemente, ele trouxe também aí um aumento da produtividade em função dessa rotação de culturas. E a vinda do Neri aqui é para conversar também a respeito das políticas públicas que nós temos que implementar, aí, melhoria no seguro, por exemplo, é uma pauta do setor, poder continuar, obviamente, exportando, porque isso é uma condição aí que traz sustentação e referência de preços ao mercado interno, mas por outro lado, e sei que isso é uma preocupação do governo, trouxemos a toda a equipe do governo que esteve aqui conosco uma garantia de abastecimento ao mercado interno, porque obviamente não podemos querer buscar mercado externo sem primeiro abastecer, né, o mercado brasileiro, que é um mercado muito grande, consome muito arroz, quase 1 milhão de toneladas por mês. Então, realmente, nós temos, junto com este protagonismo, digamos assim, na produção nacional, nós temos uma responsabilidade, a responsabilidade de continuar, então, trazendo aí uma garantia de segurança alimentar com relação ao arroz.
De acordo com Ailton Machado, diretor comercial do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, o cereal está valorizado. Teve uma pequena queda nas festas de final de ano pelo baixo consumo nessas ocasiões, mas voltou a subir já nos primeiros dias de janeiro. A gente teve uma valorização do arroz nos últimos meses, que em valores nominais até superou lá aquela crise do pós-pandemia, né? E o arroz continua se mantendo alto. Ele deu uma pequena baixa aí nessas últimas 2 semanas do ano, o que é normal. Eu conversei com especialistas e com produtores que durante as festas, né, Natal e Ano Novo, o arroz cai muito o consumo, né? As famílias vão para pratos mais assim, de acordo com a ocasião, né? E principalmente no Réveillon, quase não se come arroz, né, naquele período ali. No Natal ainda tem alguma coisa. Então era esperado uma queda e ele voltou a subir depois do Ano Novo. O preço que a gente, IRGA CPEA ontem, de 130,97, praticamente 131, o preço da sacra. O dirigente também falou sobre a conjuntura internacional do arroz, em especial dos países vizinhos. O que a gente pode esperar para a safra que está se avizinhando aí, como tu bem dissesse, né? Daqui a alguns dias estamos colhendo. O Paraguai já deve colher no final desse mês, o Santa Catarina já colhe alguma coisa no final desse mês. Mas as notícias que nós temos dos países vizinhos, Paraguai, Argentina e Uruguai, é de uma redução muito alta do plantio. O Paraguai teve problemas severos com inundações, o Uruguai diminuiu bastante a área plantada pelo mesmo motivo e a Argentina mais ainda. Hoje estava reunido com alguns produtores e tem um produtor que é lá de Uruguaiana, que é o município que mais produz arroz aqui no estado, e ele é presidente, inclusive, lá de uma cooperativa e da associação dos produtores, e eles acham que a Argentina vai importar arroz esse ano, porque até mesmo com a crise que eles estão enfrentando financeira, o arroz passou a entrar na cultura alimentar, ficar muito forte na cultura alimentar do argentino por se tratar de um alimento barato, né? E eles provavelmente vão ter que importar arroz esse ano. Então isso complica toda a questão, novamente, de mercado internacional. Os nossos vizinhos aqui, o Paraguai, vai ter uma redução de safra, já tem compromissos com o Sudeste, aqui onde as indústrias compram já há algum tempo do Paraguai. A Argentina e o Uruguai, que exportavam para mercados já cativos, não vão ter nem para isso. A Argentina provavelmente terá até que importar. A gente não sabe como é que fica a questão lá da Ásia, porque essa safra teve problema sério na Índia, que segurou as exportações para reduzir o preço do alimento em função da inflação e pela população que a Índia tem hoje, que é a maior do mundo, né? E a Malásia também teve problemas climáticos. Ou seja, o cenário mundial não é favorável à redução de preço. Para Ailton, o Rio Grande do Sul será protagonista no abastecimento interno e internacional nesta safra. Então o Rio Grande do Sul, teoricamente, será de novo a bola da vez, né? E nós temos que suprir o mercado internacional, suprir compromissos com o México, com a Costa Rica, com a Venezuela, países que mais compram de nós fora do próprio mercado nacional. Esses compromissos a gente não pode abrir mão, porque senão perde-se tudo que se conquistou ao longo dos anos para conquistar esses mercados, né? Então esse é o cenário. De Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. São 8h59, vai mudar agora, 9 horas pontualmente pelo horário de Brasília. A gente abre espaço nas informações agora para trazer informações sobre a nossa agenda de eventos. Como eu disse agora há pouco, os negócios de 2024 estão pegando corpo, estão crescendo, estão realmente entrando no seu ritmo normal. E o Grupo Resende abre a sua temporada comercial no próximo domingo, dia 21 de janeiro, a 1h da tarde, com um leilão de reprodutores que oferta 200 touros Nelore com o CEIP do programa Delta Gen. A organização desse evento é da Central Leilões, você vai acompanhar tudo pelo canal do Boi e o Daniel de Paula está chegando aí com mais detalhes. Sempre é tempo de fazer bom negócio, de produzir bem, com sustentabilidade e confiança.
É por isso que o Grupo Resende criou, com o leilão de reprodutores do dia 21 de janeiro, domingo, 1 da tarde, pelo Canal do Boi, a chance de investir em uma genética que tem a segurança de mais de 60 anos de história e trabalho em um novo compromisso do calendário comercial da empresa. O que não é novidade é a força desse Nelore certificado com o SEIP do programa Delta Gen a partir de uma base de 10 mil matrizes selecionadas no Pantanal do Itiquira. Uma base que vence no campo o desafio da precocidade, emprenhando entre 12 e 14 meses de vida na entrada da estação de monta e produzindo crias que vão passar por todos os filtros de avaliações que alimentam um imenso banco de dados de 80 mil matrizes catalogadas no GenSys e que rapidamente se candidatam a representar essa marca na pecuária. A gente se preocupa muito com que seja um animal de fato eficiente. Eficiente em que sentido? Ele é rústico porque ele é nascido no Pantanal, acostumado no Pantanal, tem que cobrir no Pantanal. Então é um animal que se adapta muito bem a condições melhores, ele se adapta muito bem às condições bastante rústicas que nós temos. Ele tem muita fertilidade, por quê? Porque tem 60 anos de seleção em que as vacas vazias, os gados menos férteis são inclementemente eliminados do rebanho. São animais que desmamam bem, produzem bem, com grande desempenho também na engorda e acabamento. E por último, nós estamos fazendo um enfoque muito grande em precocidade, tanto de precocidade sexual para as fêmeas como de acabamento para os machos. De forma ampla, né, em números, na verdade, expressivos numa região que é o Pantanal Mato-Grossense, o Grupo Resende utiliza em larga escala a IATF, né, a inseminação em tempo fixo, a transferência de embrião, utiliza seleção através do melhoramento genético, utiliza a seleção genômica para chancelar esses animais com maior confiabilidade através dos programas da Delta Gen, chancelados aí através também do GenSys. Isso vem para chancelar de vez a superioridade dos animais que estão aqui comprovados na próxima oferta do leilão. Então, o Grupo Resende, ele não é melhor só entre si, dentro de uma escala intra-rebanho, é inter-rebanho. Ele traz os números superiores dentro de um pool de criadores que trazem também um trabalho muito satisfatório para a pecuária nacional. Então, é um crivo de seleção muito grande, muito criterioso, que traz para o produtor, para o investidor, um animal que tem avaliação genética superior, que tem genômica comprovada, que tem andrológico positivo, um animal apto à reprodução. Não bastasse tudo isso, ainda tem o resultado que o próprio Grupo Resende colhe com a sua genética no ciclo completo que sempre praticou, integrando tecnologias para agregar valor no consórcio com lavouras, inclusive de capim, distribuídas nas propriedades do grupo e que geram maior produtividade e qualidade no produto final. Tecnologia, ao longo do tempo, nós fomos melhorando a tecnologia, vamos melhorando as ferramentas com que nós podemos apartar e com isso ficou mais fácil de você ter uma seleção mais criteriosa e melhor. Isso tudo nos ajuda muito a melhorar e a direcionar realmente para onde nós estamos levando o gado. Com as ferramentas permitem um acasalamento melhor, você acerta mais, o teu índice de erro é menor, você consegue ir mais rápido para o lugar desejado. Tanto é que os nossos bois de boiada saem hoje, todos eles na faixa de 20 a 24 meses, com mais de 22 arrobas. Então é sinal de que o caminho está correto. Então são animais que realmente produzem números, mas além de números, muita segurança para quem for investir no nosso produto, que realmente vai produzir muita carcaça, mas aliado à precocidade. Lembrando que a gente tem que produzir machos que se desempenham muito bem para ir até o abate, mas também fêmeas que possam emprenhar mais cedo e fazer com que a gente encurte esse ciclo pecuário. Quem quer encurtar também esse ciclo não pode deixar de acompanhar e investir nos 200 reprodutores SEIP Delta Gen do leilão de touros Grupo Resende. 21 de janeiro, domingo, 1 da tarde, com organização da Central Leilões e transmissão do Canal do Boi. Sempre importante lembrar que todos os detalhes da agenda estão lá no portal sba1.com, lá na agenda de leilões. Você vai acompanhar agora informações sobre nossa parceira Tritucap, que oferece uma tecnologia para a limpeza de áreas agrícolas e pastagens, respeitando o conceito de sustentabilidade com rapidez e eficiência. Confira aí. O Tritucap é um equipamento extremamente robusto, o que garante uma confiabilidade maior para o cliente, né? Nós temos clientes em várias partes do Brasil e do mundo, né? E algumas áreas de mais difícil acesso em relação à manutenção, como o Pará, Amazonas, Acre, né? A gente sabe que a gente tem algumas limitações aqui no Brasil,
Mas temos clientes totalmente satisfeitos porque o equipamento é um equipamento que garante o que a gente vende, né, que está falando aqui, que vai fazer o resultado. É um equipamento que não vai ter dor de cabeça porque todas as peças são comerciais, parte de rolamento, parte de correias, né? Exclusivamente nosso aqui são as facas. O cliente vai comprar a faca aqui às vezes uma vez por ano, né? É bom ter esse planejamento porque nunca vai faltar esse tipo de acessório na fazenda. As facas são facas de extrema durabilidade, fabricadas com aço Ardox, é um aço patenteado pela SSAB. É uma empresa sueca, líder mundial em metalurgia. É um aço totalmente antiabrasivo, com características únicas, né? O que garante vida útil maior contra qualquer outro tipo de aço. E garantimos aí 600 horas de trabalho, dependendo muito do solo, da vegetação. E clientes muito satisfeitos aí que chegou a ter 3.000 horas, 2.000 horas de vida útil com um kit de facas, né? O Ardox ele é estritamente específico para as facas, onde que vai ter um maior atrito com o solo e com a madeira. E toda a carcaça do TritoCap, ela é feita com material de aço Strengths. O que é o Strengths? O Strengths é um outro tipo de aço. O aço Strengths ele é um aço mais estrutural que consegue absorver mais impacto, garantindo mais durabilidade no triturador, né? A gente pode dar essa garantia porque trabalhamos com aços que vão ter características diferentes para operações distintas, né? Hoje a gente não pode falar que vai fazer uma máquina com aço comum porque o aço ele também tem as suas características ímpares que dependem do que você vai trabalhar, né? E a gente nós temos orgulho de sermos a única empresa do agro certificada pelo Programa de Qualidade Mundial da SSAB, que é o Myinner Strengths. A máquina vai com um selo, com um QR Code que o cliente pode colocar e rastrear toda a parte de autenticidade desse aço. E a gente garante que o aço é feito da mais alta qualidade. TritoCap, eficiência e desempenho, a sua melhor escolha para a solução em supressão vegetal. Entre em contato 16 21 05 7700 ou acesse nosso site tritocap.com.br. São 9h08, eu vou para o nosso último intervalo comercial desta edição aqui do Bom Dia Produtor. Logo depois, na volta, o assunto por aqui será o Marco Temporal das Terras Indígenas. Você vai acompanhar comigo uma entrevista que o Fabiano Reis fez no Agricultura BR com a doutora Luana Ruiz, que é uma entendida, né, uma expert nesse assunto, trazendo aí os últimos fatos para desenrolar essa história toda. Fica por aí, a parada é rapidinha, daqui a pouco eu estou de volta. Já estamos de volta, 9h10 e dividimos com vocês agora informações sobre tempo e temperatura na capital federal. Brasília tem agora um céu claro pela manhã e deve ter aumento de nuvens carregadas ao longo da tarde, com chuva de até 20 milímetros a qualquer hora do dia. Amanhã começou com mínima de 19 graus e a máxima pode chegar hoje na casa dos 27 graus. No mesmo dia em que o Congresso Nacional promulgou a Lei do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas, os partidos de oposição ao Marco Temporal e membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, entraram com ações no Supremo Tribunal Federal para definir o futuro da questão. A lei foi promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, no dia 28 de dezembro do ano passado, depois que os parlamentares derrubaram os vetos impostos pelo presidente Lula a alguns pontos do projeto. Sobre este assunto, o jornalista Fabiano Reis conversou com a advogada doutora Luana Ruiz, no Agricultura BR, e a gente divide com você também essa entrevista. Mudamos de tema agora para falar algo que tira o sono do produtor rural e dos proprietários de terra. Eu falo do marco temporal. O histórico do marco temporal passa por diversas situações, vertentes, por uma decisão do STF extremamente frustrante para produtores rurais, para proprietários, e depois uma votação no Senado que teve veto da Presidência da República e depois a derrubada desses vetos. Como é que este cenário agora
fica para o produtor, principalmente em 2024, é o assunto de agora no Agricultura BR, que vai conversar com a advogada Luana Ruiz, que participa conosco hoje ao vivo pela internet. Luana, um prazer tê-la aqui no nosso programa. Um feliz 2024 para você, é a primeira vez que a gente se fala neste ano. Como é que fica o cenário, principalmente sobre o aspecto de legalização, de decisões tomadas a partir desses dois elementos, né? Esses dois acontecimentos que nós tivemos no último ano? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Eu agradeço mais uma vez a toda a equipe por essa oportunidade, para estarmos aqui conversando com os produtores rurais. Desta vez estou aqui no online. Eu gosto muito de me fazer presente aí nos estúdios, acredito que é uma entrevista muito mais frutífera, mas hoje em dia a tecnologia nos ajuda, então estamos aqui conversando online. Falamos muito, né? Estávamos aguardando o desfecho do Congresso Nacional e agora estamos aí com a lei promulgada. Alguns pontos importantes da lei, eu quero começar esclarecendo. Desde a promulgação da lei, eu tenho recebido diversos contatos, produtores rurais do Brasil todo perguntando: e aí, com a lei nosso problema está resolvido? Muitos produtores rurais que estão fora de suas áreas entrando em contato comigo dizendo: doutora, agora com a lei eu já posso voltar para minha terra? O que acontece? A lei, ela tem eficácia imediata, ela está valendo, ela é eficaz, mas ela não é autoaplicável. Então, se você tem uma propriedade rural que está invadida, se você tem uma propriedade rural que está com processo de declaração de nulidade de processo administrativo da FUNAI, para que a lei lhe surta efeitos concretos, é preciso que haja uma manifestação no processo dizendo para o juiz, vamos pegar como exemplo uma ação de reintegração de posse, dizendo para o juiz: magistrado, eu tenho uma ação de reintegração de posse, vim defendendo o meu direito com base em marco temporal, proibição de ampliação, esbulho renitente, todos aqueles elementos que antes eram pautados em um entendimento do Supremo advindo do caso Raposa Serra do Sol, e hoje todos aqueles meus argumentos estão pautados em lei. Então reitero os meus pedidos, e aí é necessário que haja uma decisão do juiz, aí sim, deferindo uma reintegração de posse ou interdito proibitório, ou, em alguns casos, suspendendo a portaria de embargo da FUNAI. É necessário que haja um ato jurídico ou administrativo, dependendo do caso, amparado nessa lei para atender o direito do produtor rural. A lei por si só, ela não permite que o produtor rural volte para sua área, no caso ele estar fora por um embargo da FUNAI ou por conta de uma invasão. Então esse é o primeiro ponto importante. Necessário que todos os profissionais que advogam nessa matéria vá aos autos, como todos já estão fazendo, apresentando uma petição, dizendo: olha, agora eu tenho a lei. Então reitero o pedido agora pautado em lei. Esse é um primeiro ponto. E depois nós temos todas aquelas vertentes importantes trazidas pela lei. Além de marco temporal, proibição de ampliação, a delimitação da figura do esbulho renitente. Então não basta que os índios tenham hipoteticamente sido expulsos, é preciso que haja uma reivindicação materializada, concreta por parte dessa comunidade indígena. A previsão da indenização da terra nua. No caso da lei, a indenização da terra nua, ela vem como uma natureza indenizatória diante de um equívoco do poder público que vendeu para o particular algo que no futuro veio a ser considerado como terra indígena. Então este erro do poder público deve ser sanado mediante a indenização da terra nua. Todas essas nuances que nós já vínhamos defendendo. Pontos que eu considero bastante estratégicos, principalmente para a questão possessória, porque o processo demarcatório da FUNAI, nós vamos contornando ali com as ações judiciais, com a declaratória de nulidade. O problema é quando invade. E nós temos a previsão legal
de que o fato de haver um processo de demarcação não pode obstar a plenitude do exercício do direito de propriedade até que esse produtor rural, caso a sua área seja efetivamente considerada no âmbito administrativo como terra indígena, apenas depois das devidas indenizações, terra nua e benfeitorias, é que pode haver óbice ao direito de propriedade. Diante desta previsão, nós não podemos permitir mais espaço para argumentos de que a invasão por parte de indígenas seria aí uma luta legítima por direitos. Porque a lei prevê que mesmo que a terra seja indígena, não pode haver óbice ao pleno exercício do direito de propriedade. E nesse mesmo ponto vem aí uma coisa importantíssima. Nós tivemos no passado graves problemas com o CIGEF, que é aquele sistema do INCRA de geoprocessamento, onde o engenheiro protocola o geoprocessamento da área para fazer a certificação do imóvel. E as áreas estavam aparecendo como sobreposição com terra indígena. No governo Bolsonaro, em 2020, nós tivemos a Instrução Normativa 09/2020, que dizia o seguinte, que só não serão certificadas as áreas já homologadas. Então aí nós tínhamos uma defesa, uma garantia do direito de propriedade. Com este governo agora, que assumiu em 2023, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, que é a nossa atual ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, essa portaria 09 foi revogada. E entrou em vigor agora a portaria 30/2023, que ela diz o seguinte: todas as áreas, todas as propriedades privadas que forem reivindicadas por índios já terá informação no sistema de sobreposição com terra indígena. Então existem produtores rurais hoje que estão na plena posse do seu imóvel, no pleno domínio, e não conseguem certificação, licença ambiental, financiamento, custeio, porque infelizmente, de forma prematura, já lançam nos sistemas, nos bancos de dados, que aquela área está sobreposta com terra indígena. De acordo com a lei agora, como eu disse, não pode haver óbice ou limitação ao pleno exercício do direito de propriedade antes que aquele produtor rural seja devidamente indenizado. Espero eu que agora, com base nesta lei, a Instrução Normativa 030/2023 do Ministério do Meio Ambiente, que permitiu aí esse congelamento do livre exercício do direito de propriedade, espero que ela venha a ser considerada ilegal ou venha a ser revogada. E depois diversas outras vertentes não tão inéditas, como a possibilidade de empreendimentos, estradas, passagem de redes elétricas, né, em terras indígenas, essa vedação de cobrança de pedágio por parte de indígenas onde estradas passam pelas terras. São aquelas matérias já mais corriqueiras que nós já havíamos debatido. E em relação à derrubada dos vetos, esses pontos são vetos que foram derrubados, mas permaneceu ali a questão do veto em relação aos povos indígenas isolados. Então ainda tem ali algum amarro em cima de propriedades privadas, onde hipoteticamente seriam identificados indígenas isolados, cabendo, claro, algumas possibilidades interpretativas diante desses artigos. Então, num contexto muito rápido, né, e muito objetivo, isso é que nós temos na lei no atual momento. Ana, e aí nós tivemos, né, o entendimento do STF, aquela votação frustrante. Depois o Congresso faz a habilitação da lei, vai para a presidência da República, veta, derruba veto. Nós temos o seguinte cenário: nós podemos ver mais uma vez o marco temporal, podemos ou devemos ver o marco temporal mais uma vez indo ao STF, ou seja, ter um novo julgamento sobre as decisões que foram tomadas. Se eu não estou enganado, alguns órgãos entraram já com algumas solicitações, pedidos no Supremo Tribunal Federal. Como é que fica este cenário? A lei, ela está sob risco? Está sob risco porque nós temos duas naturezas de ações ali tramitando. Então, existem pleitos face ao Supremo Tribunal Federal solicitando que o STF reconheça a constitucionalidade da lei, e nós já temos também pleitos solicitando que o STF reconheça a inconstitucionalidade da lei.
Lá no passado, Fabiano, conversávamos muito sobre isso, que essa lei é uma lei ordinária. Toda lei ordinária, ela pode ter a sua constitucionalidade questionada face ao Supremo Tribunal Federal, e é o que estamos assistindo hoje. Então, mais uma vez, nós temos hoje uma lei vigente, válida, aplicável, mas a sua constitucionalidade vai ali passar novamente pela berlinda do STF. Mais uma vez, né, não sei quais serão aí os desfechos, mas é possível que hajam novos contornos fixados pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar essas ações que questionam, quer seja a constitucionalidade, quer seja a inconstitucionalidade da lei. Tá certo, Luana. E tendo esse cenário já muito bem delineado, existe um prazo, isso acontece em 2024, deve ser nos próximos anos. Esse mesmo STF, claro que com ministros diferentes, já teve visões distintas. Quando julgou o caso da Raposo Serra do Sol, quando fez o julgamento nesse último ano em relação a marco temporal, inclusive com alguns ministros que tinham uma posição, meio que mudando a sua posição. Nós podemos ter alterações, quanto mais tempo levar, melhor. O que nós podemos pensar a respeito deste tema? Bom, o ideal seria que nós tivéssemos um julgamento do Supremo o mais rápido possível e que esse julgamento fosse reconhecendo a constitucionalidade da lei. Esse seria o melhor dos mundos. Por quê? Quanto mais rápido, melhor num primeiro momento, considerando que nós teremos, e enfim, a minha esperança ela é sempre evidente, teremos aí o reconhecimento da constitucionalidade. Porque nós precisamos de segurança jurídica. O produtor rural está cansado. Vamos seguir agora pautados na lei, vamos levar nossos pleitos aos processos, vamos buscar posicionamentos jurisdicionais com base na lei, e amanhã vem uma decisão do Supremo, amanhã, eu digo, daqui 1 ano, 2 anos, enfim, uma decisão do Supremo reconhecendo aí a inconstitucionalidade. Todos esses processos não terão ainda transitado em julgado, provavelmente, não, ou se transitado em julgado, provavelmente ainda estarão no prazo das ações rescisórias, e aí, mais uma vez, a revisão desse tramitar processual com base na alteração do entendimento do STF. Então, nessa vertente, é melhor, quanto mais rápido, melhor, porque nós não podemos ficar fadados a essa eterna insegurança. No entanto, como nós temos uma berlinda do STF ácida, áspera para a segurança jurídica, para a propriedade privada, o entendimento é de que, estrategicamente falando, que o Supremo não venha meter o bedelho no que fez o Congresso e segure a onda para que essa lei continue vigente e valendo, mesmo porque eu não sei qual é o conforto do universo da direita brasileira, de produtores rurais, de propriedade privada, de segurança jurídica. Eu não sei qual é o nosso conforto face à atual composição do Supremo Tribunal Federal. Essa composição, só para encerrar aqui nossa entrevista, essa composição é o que mais traz temores, porque basicamente será o mesmo STF que julgou, né, com uma ou outra alteração que, sinceramente, não sei se ficaria mais positivo, Luana. É esse o pensamento? Nós trocamos 6 por meia dúzia, sai Rosa Weber, entra Dino, né, para segurança da propriedade privada, eu não sei o que é pior. Eu lembro você aí de casa que você pode rever essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, tá? youtube.com/canal do Boi SBA. Antes da gente ir embora, vou destacar mais um evento da nossa agenda para você se preparar aí, porque no dia 24 de fevereiro, a partir das 14 horas pelo Canal do Boi, você vai conferir o leilão Cindy Baguaçu sem reservas. Ofertas de time de pista, doadoras e reprodutores Cindy, a realização é da Connect Leilões. Confira aí os detalhes. Grandioso. Magnífico. Leilão Cindy Baguaçu sem reservas.
para mim é um orgulho muito grande ver com a qualidade desse gado. Está na linha certa da seleção. Um gado fantástico, fiquei impressionado com a forma do gado, com a qualidade que eles estão preconizando no cinto. Certeza que vai ser um dos melhores leilões. Tá aí mais uma grande realização da Pecuária Nacional que você confere aqui na programação Mais Agro do Brasil. Tá na hora de ir embora, agradeço demais a sua companhia, desejo que você tenha uma segunda-feira especial, numa semana aí abençoadíssima. Hoje eu te vejo ainda em várias edições aqui, tem agenda de leilões, depois logo mais também tem o Mais Pecuária, tem na Batida do Martelo, a programação devagarzinho voltando à sua normalidade neste ano de 2024 e eu espero poder contar com a sua companhia. Se não, amanhã a partir das 8 horas te espero para mais um Bom Dia Produtor. Até lá, mais informações tem lá no sba1.com. Ótima segunda.